Você, aluno, aluna, estamos começando aí o nosso pequeno estudo sobre o pluralismo religioso. Esse é o início, né, de um pequeno estudo que nós vamos aí galgar durante algum tempo acerca do, do que nós chamamos de fenômeno religioso. Dentro do ensino religioso, nós trabalhamos o fenômeno religioso a partir dos dados científicos. A partir disso, o pluralismo religioso, quando nós falamos em pluralismo religioso, nós estamos falando na diversidade das religiões. Nós não trabalhamos com uma religião apenas. Trabalhamos com uma ótica, a partir da ciência da religião, olhando para a diversidade religiosa que nós encontramos. Hoje, no mundo, nós temos uma infinidade de religiões. Essas religiões são inúmeras, sejam elas politeístas, monoteístas, religiões de espiritualidade, filosofias de vida que muitas vezes nós podemos até considerar como religião no ponto de vista da análise científica, mas que não se consideram como religião, mas essa gama de informações religiosas e espiritualidades. No Brasil é muito comum, porque nós temos uma raiz cristã, né? Uma raiz que nasce do cristianismo e nasce com os portugueses a partir da nossa matriz religiosa, que vem com os portugueses através do catolicismo português e, nesse sentido, vai de encontro com as religiões de matriz africana, que também vai vir com o período da escravidão, e além das religiões já nativas, encontradas aqui no Brasil através dos nativos ou popularmente conhecidos como indígenas, mas que são os verdadeiros, né? Aqueles que são verdadeiros brasileiros de fato, no sentido de já estarem aqui antes dos portugueses. Essa matriz religiosa, ela vai ser a primeira a nascer no Brasil e ela vai galgando através de uma porosidade, ou seja, de uma mistura e de algumas informações que umas vão passando para as outras, né? A religião católica, que depois nós vamos analisar em relação ao catolicismo popular, não aquele catolicismo romano tradicional, mas aquele popular com uma devoção aos santos muito forte, não aquele romano devocional, onde as pessoas estão apenas voltados para os sacramentos, né? Mas aqui no Brasil nós encontramos um catolicismo popular muito forte, né? Com uma mistura, né? Através ali do contato com as religiões de matriz africana e as religiões nativas, né? Até pouco tempo atrás, vocês vão perceber, nós tínhamos as famosas benzedeiras. Essas benzedeiras vão ter o quê? Uma mistura com o catolicismo, o espiritismo, as religiões de matriz africana, né? Você levava a pessoa para fazer as suas rezas, né? Para tirar o famoso mal-olhado, a espinhela caída, né? Nós tínhamos contatos com essas benzedeiras, em alguns lugares do interior ainda nós encontramos. Então, esse pluralismo é essa diversidade de religiões. Quando nós falamos em diversidade, nós vamos ter inúmeras, né? As monoteístas mais conhecidas, como o cristianismo, que é a maior do mundo, incluindo aí o protestantismo dentro do cristianismo, nós já temos dentro do protestantismo uma diversidade de denominações religiosas. O catolicismo romano, que é considerado, dentro do cristianismo, o maior número de fiéis devotos a Jesus Cristo, que é a figura central do cristianismo. Dentro das religiões monoteístas também encontramos o Islã, né? Deveremos aí diferenciar Islã de islamismo. Islã é a religião propriamente dita, e islamismo a prática religiosa do Islã, mas em países onde o Islã é a religião oficial. Então nós tratamos aí como islamismo. Então o Islã e temos também o judaísmo, que é a primeira, né, religião antes desses dois, que vai ser onde o cristianismo e o Islã vão buscar suas raízes, né, no judaísmo, onde Deus é apenas um, e não mais no politeísmo,
O politeísmo é onde nós encontramos vários deuses. Quando falamos em politeísmo, falamos em número de deuses muito maior do que um, né? Quando falamos em mono, apenas um deus. Já falamos isso em sala de aula e alguns alunos já sabem dessa informação. É apenas para frisar o que é esse pluralismo religioso. Então, quando nós falamos em pluralismo religioso, nós também devemos falar em tolerância religiosa. Porque dentro do pluralismo, nós devemos tratar a diversidade de conceitos, a diversidade de pensamentos, a diversidade de doutrinas, né? Por exemplo, no Brasil, temos um crescente aumento do número de religiões e denominações evangélicas. Então, nós vamos tratar dentro desse pluralismo esse inúmero número de religiões e diversas denominações, sejam elas que acreditam em vários deuses, em espiritualidades, em um Deus apenas. Tá certo? Essa é uma pequena introdução para que nós possamos entender o que é pluralismo religioso. Até a próxima aula.